Você está prestes a descobrir a história oculta por trás das cartas de Paulo, organizadas no tempo real em que foram escritas, e como essa ordem muda completamente o que você enxerga na Bíblia. A maioria das pessoas lê essas cartas aleatoriamente, pulando de Romanos para Efésios, sem saber que entre uma e outra existem viagens perigosas, multidões hostis, traições dentro da igreja e anos de prisão injusta. Paulo não estava escrevendo teoria teológica em uma biblioteca silenciosa. Ele escrevia debaixo de pressão extrema, respondendo a crises reais, líderes infiltrados, ensinando mentiras, igrejas dilaceradas por divisões brutais e perguntas desesperadas de pessoas que acabaram de abandonar tudo para seguir Cristo. Cada carta foi moldada por um momento específico, um conflito urgente e uma comunidade à beira do colapso ou da maturidade. Quando você organiza essas cartas cronologicamente, de repente começa a enxergar a jornada completa de Paulo. Do plantador de igrejas ao prisioneiro solitário, do combatente feroz da graça ao mentor cansado deixando suas últimas instruções. E mais importante, você começa a ver a evolução da própria fé cristã, desde a defesa da liberdade em Cristo até a construção de estruturas saudáveis para sustentar gerações futuras. Aqui está o mapa que vamos percorrer juntos. Começamos com Gálatas, a carta mais antiga, onde Paulo luta pela sobrevivência do evangelho verdadeiro. Seguimos para Tessalonicenses, acalmando medos sobre o futuro e ajustando a esperança com equilíbrio. Depois, mergulhamos em Coríntios, onde amor e maturidade enfrentam caos e orgulho espiritual. Chegamos a Romanos, o mapa teológico completo que Paulo escreve quando finalmente tem tempo de organizar tudo o que aprendeu. Então entramos nas cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, escritas quando Paulo está acorrentado, mas sua alma respira liberdade absoluta. E fechamos com as cartas pastorais a Timóteo e Tito, onde um homem marcado pela vida entrega o bastão para a próxima geração. No final, você terá não apenas lido sobre Paulo, mas caminhado ao lado dele, sentido a urgência de cada palavra e entendido por que essas cartas continuam vivas hoje. Agora que você sabe para onde vamos, prepare-se. A primeira parada é Gálatas. E lá, a batalha já começou. Gálatas, a batalha pela liberdade. Imagine Paulo recebendo notícias terríveis enquanto viaja. As comunidades que ele plantou com tanto suor estão sendo invadidas por mestres religiosos que dizem que Cristo não é suficiente. Eles ensinam que para ser verdadeiramente aceito, você precisa seguir rituais antigos, cumprir regras complexas e provar seu valor pela obediência externa. As pessoas que Paulo viu nascer de novo na fé agora estão confusas, ansiosas e começando a duvidar se a graça realmente funciona. Paulo não hesita. Ele pega papel e tinta e escreve Gálatas com uma urgência explosiva. É a carta mais antiga que temos dele, e você sente a tensão em cada linha. Ele não começa com saudações gentis. Ele vai direto ao ponto, chocado de que seus filhos espirituais estejam abandonando a liberdade tão rapidamente. A mensagem central é cristalina. Cristo te libertou completamente, e voltar para sistemas de aprovação baseados em performance é rejeitar o próprio sacrifício que te salvou. Paulo usa sua própria história como arma. Ele era o homem mais religioso que você poderia conhecer, seguindo cada regra, acumulando méritos humanos. E tudo isso não valeu nada, até que ele encontrou Cristo no caminho de Damasco. Ali ele entendeu que a justiça não vem do que fazemos, mas do que Cristo fez. Então ele faz uma pergunta devastadora para os Gálatas: vocês receberam o Espírito porque cumpriram a lei ou porque creram no que ouviram?
A resposta é óbvia, mas precisa ser dita em voz alta, porque o coração humano esquece rápido e volta correndo para o controle e a culpa. Paulo não está defendendo uma fé relaxada ou sem compromisso. Ele está defendendo uma fé onde o amor nasce de dentro para fora, não de fora para dentro. Liberdade em Cristo não é licença para viver sem direção. É poder para servir sem medo, amar sem cálculo e obedecer sem peso esmagador. A carta fecha com uma verdade pessoal e tocante. Paulo mostra as marcas físicas que carrega no corpo por pregar essa mensagem, cicatrizes de apedrejamentos, chicotadas e perseguições. Ele pagou caro para defender a graça e não vai ficar calado enquanto outros roubam essa liberdade das mãos dos novos crentes. Mas aqui está a virada. Se Gálatas cura a ansiedade de ser aceito, a próxima carta vai curar a ansiedade sobre o futuro. Paulo agora escreve para pessoas aterrorizadas com perguntas sobre o fim dos tempos, e a resposta dele vai surpreender você. Tessalonicenses, quando a esperança vira pânico. Tessalônica era uma cidade portuária agitada, cheia de comerciantes, soldados e rumores que viajavam mais rápido que a verdade. Paulo tinha passado apenas 3 semanas ali, mas o suficiente para virar a cidade de cabeça para baixo com a mensagem do reino de Cristo. A oposição foi tão violenta que ele teve que fugir no meio da noite para salvar a própria vida e proteger os novos convertidos. Agora, meses depois, ele recebe notícias perturbadoras. Aquelas pessoas estão aterrorizadas. Alguns deles partiram dessa vida desde que Paulo saiu e a comunidade está paralisada por uma pergunta dolorosa. Se Cristo volta em breve, o que acontece com quem não sobreviveu até lá? Eles perderam o sono, abandonaram o trabalho e começaram a viver como se o mundo fosse acabar amanhã. Outros estão sendo explorados por falsos profetas que marcam datas, espalham medo e lucram com a confusão. Paulo escreve primeiro Tessalonicenses com o coração de um pai separado dos filhos, desesperado para acalmá-los e trazê-los de volta ao chão. A resposta dele é surpreendente. Sim, Cristo volta, e essa é a nossa esperança segura. Mas essa esperança não foi feita para nos paralisar. Ela foi feita para nos fortalecer, enquanto vivemos com propósito cada dia que temos. Ele escreve uma das passagens mais tocantes do Novo Testamento. Os que dormiram não foram esquecidos. Eles serão levantados primeiro, e então todos juntos encontraremos o Senhor. O fim terreno não venceu e a separação é temporária. Mas preste atenção no que vem depois. Paulo os instrui a viver de forma tranquila, cuidar dos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Por quê? Porque testemunho verdadeiro não é abandono irresponsável da vida. É fidelidade diária enquanto esperamos com confiança. Então Paulo recebe novas notícias. A confusão piorou. Alguém está circulando uma carta falsa dizendo que vem de Paulo, afirmando que o dia do Senhor já chegou e eles perderam tudo. O caos está total. Pessoas ociosas vivendo às custas dos outros, falando demais e fazendo de menos, e a comunidade está implodindo. Paulo escreve segundo Tessalonicenses com firmeza cirúrgica. Ele desmonta a mentira ponto por ponto. O dia do Senhor não chegou, vocês não perderam nada, e quem está espalhando isso está mentindo. Haverá sinais claros antes do fim, e ninguém vai perder por falta de aviso. Mas o mais importante, enquanto isso, trabalhem. Quem não quer trabalhar não deve comer. Não porque Paulo é cruel, mas porque ociosidade alimentada por ansiedade profética destrói famílias, reputações e testemunho. A esperança cristã é combustível para o presente, não desculpa para fugir dele. Aplicação direta para hoje. Você está vivendo como se a eternidade importasse ou apenas especulando sobre quando ela começa? Sua esperança está produzindo paz e produtividade ou ansiedade e paralisia? Se em Tessalônica o problema era confusão sobre o futuro, em Corinto o problema é ainda mais explosivo, porque ali o caos está dentro da própria igreja.
Divisões brutais, imoralidade escandalosa, dons espirituais usados como armas de ego, e Paulo vai ter que confrontar tudo isso de frente. Coríntios, quando o amor se perde no meio do poder. Corinto era a Las Vegas do mundo antigo, cidade portuária rica, orgulhosa, cheia de comércio, cultos pagãos marcados por imoralidade e competição desenfreada por status. Paulo passou 1 ano e meio plantando a igreja ali, enfrentando hostilidade brutal, mas vendo vidas transformadas no meio do caos urbano. Agora, depois de partir, ele recebe uma carta da própria comunidade e relatos verbais de visitantes, e as notícias são devastadoras. A igreja está despedaçada em facções. Alguns dizem que seguem Paulo, outros Apolo, outros Pedro, e alguns até afirmam que seguem apenas a Cristo, como se isso os tornasse superiores. Há um caso de imoralidade sexual tão grave que até os pagãos da cidade estão chocados, e a igreja não fez nada a respeito. Os crentes estão processando uns aos outros em tribunais públicos, humilhando o nome de Cristo diante de juízes que não conhecem Deus. Nas reuniões, os ricos comem e bebem até embriagar, enquanto os pobres passam fome do lado de fora, esperando migalhas. E o pior, os dons espirituais viraram competição de ego. Quem fala em línguas se acha mais espiritual. Quem profetiza exige palco. Quem tem conhecimento despreza os simples. A igreja, que deveria ser corpo unido, virou ringue de gladiadores espirituais. Paulo escreve 1 Coríntios com uma mistura de indignação, tristeza e amor feroz. Ele vai direto ao ponto. Cristo foi dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? A resposta é óbvia, mas o comportamento deles nega essa verdade todos os dias. Ele trata caso por caso, sem rodeios. Disciplinem o imoral para restauração, não para destruição. Parem de processar irmãos, resolvam conflitos internamente com sabedoria e humildade. Tratem o corpo como templo, não como ferramenta de prazer egoísta. E então Paulo chega ao coração do problema. Os dons. Ele não nega o valor deles. Ele redefine o propósito. Dons não existem para te fazer sentir importante. Eles existem para edificar os outros. E no meio dessa correção, ele escreve o capítulo mais famoso, o capítulo do amor. Mas atenção, isso não é poesia romântica para casamentos. É confronto pastoral direto. Se você fala em línguas de anjos, mas não tem amor, é barulho inútil. Se você tem fé para mover montanhas, mas não tem amor, não é nada. Amor é paciente quando você quer explodir. É bondoso quando alguém não merece. Não inveja o dom do outro. Não se exibe com o próprio. Amor suporta, crê, espera e persevera. E no final, quando línguas e profecias cessarem, o amor permanecerá. Paulo está dizendo: vocês estão brigando pelas ferramentas e esquecendo o propósito. Meses depois, a situação piora. Falsos apóstolos chegam a Corinto com cartas de recomendação impressionantes, discursos eloquentes e ataques diretos a Paulo. Eles dizem que Paulo é fraco. Suas cartas são pesadas, mas sua presença é patética, e ele não merece ser seguido. A igreja está sendo seduzida por performances externas e desprezando o homem que deu tudo por eles. Paulo escreve 2 Coríntios com a alma exposta. É a carta mais pessoal e vulnerável que temos dele. Ele fala das aflições que enfrentou, das vezes que quase morreu, dos açoites, naufrágios, noites sem dormir, fome, frio e traições. Ele revela uma fraqueza física que nunca foi curada, um espinho na carne que Deus permitiu para mantê-lo dependente da graça. E então, ele vira à mesa. Vocês querem força? Minha força está na fraqueza, porque ali o poder de Cristo repousa sobre mim. Vocês querem credenciais? Eu sou o que mais sofreu pela causa do Evangelho. Mas ele não está se vangloriando. Ele está chorando por filhos que não reconhecem mais o pai espiritual. Corinto te ensina que maturidade não é acumular experiências espirituais impressionantes.
É amar mesmo quando dói e servir mesmo quando ninguém aplaude. E agora Paulo está prestes a escrever sua obra-prima, Romanos, o mapa completo de tudo o que ele aprendeu nas trincheiras. Ali ele vai organizar toda a teologia da graça, da lei, da fé e da transformação, não para corrigir uma crise, mas para construir um alicerce inabalável. Romanos e as correntes que libertam. Paulo está em Corinto, olhando para o horizonte e sabendo que tudo pode terminar nas próximas semanas. Ele vai levar uma oferta financeira para Jerusalém, reunida das igrejas gentias como gesto de unidade, mas também como combustível para a fúria dos líderes religiosos que querem sua cabeça. Pessoas ao redor dele imploram para que não vá. Os profetas avisam que correntes e prisões o esperam. Mas Paulo já decidiu. Se for preciso entregar a própria vida em Jerusalém, ele vai. Antes disso, ele precisa deixar algo para trás. Algo que sobreviva mesmo se ele não sobreviver. Ele pega papel, tinta e ajuda de um escriba e começa a escrever para uma igreja em Roma que ele nunca visitou. Essa carta será diferente de todas as outras. Não há crise urgente para apagar. Não há falsos mestres atacando neste momento. Pela primeira vez, Paulo tem espaço para respirar e montar o quebra-cabeça completo do Evangelho, peça por peça. E ele começa com a verdade que ninguém quer ouvir. O mundo inteiro está debaixo de condenação. Os gentios trocaram Deus por ídolos e colheram degradação moral. Os judeus receberam a lei de Deus e a quebraram sistematicamente, julgando os outros enquanto faziam o mesmo. Religiosos e pagãos, morais e imorais, todos falharam no padrão divino e ninguém tem desculpa. Paulo não está sendo cruel. Ele está removendo todas as máscaras para expor a ferida real. Porque se você não aceita o diagnóstico, nunca vai aceitar a cura. E então ele solta a bomba que muda tudo. A justiça de Deus é revelada independente da lei, pela fé em Jesus Cristo, de graça, para todos que creem. Deus justifica o ímpio. Deixe essa frase afundar. Deus não justifica os que merecem, Ele justifica os que não merecem, porque Cristo pagou a conta inteira na cruz. Abraão provou isso séculos antes da lei existir, sendo declarado justo pela fé quando ainda era incircunciso. A porta sempre foi fé. A lei só revelou que estávamos trancados do lado de fora. Mas Paulo não para na justificação. Ele mergulha na transformação. O Espírito Santo habita em você, produzindo morte para o pecado e vida para Deus. Não é autoajuda. É dependência diária de um poder que não nasce de você. E no meio disso, ele geme pela própria nação que rejeitou o Messias. Paulo amava Israel com uma dor física. Ele diz que preferiria ser separado de Cristo se isso salvasse seu povo. E revela um mistério. Israel tropeçou para que os gentios entrassem, mas um dia o endurecimento parcial será removido e todo Israel será salvo. Então ele desce da teologia para a sala de estar. Ofereça seu corpo como sacrifício vivo. Não se conforme com este mundo. Renove sua mente diariamente. Ame sem fingimento. Chore com quem chora. Não pague mal com mal. Se possível, viva em paz com todos. Romanos é o mapa completo. Culpa universal, graça suficiente, fé que recebe, espírito que transforma e vida prática que testemunha. Paulo termina essa carta, entrega aos portadores e parte para Jerusalém. E tudo o que ele temia acontece. Ele é preso sob acusações falsas, maltratado por uma multidão religiosa, mantido em custódia injusta por anos, transferido entre prisões, interrogado por governadores corruptos que querem suborno. Mas algo inesperado acontece nas correntes. Paulo não se quebra. Ele escreve de dentro da prisão, e as palavras que saem dali são as mais livres que ele já escreveu. De uma cela romana, acorrentado a guardas que se revezam, vigiando 24 horas por dia, Paulo escreve Efésios e celebra a unidade explosiva da igreja.
Ele diz que Deus planejou isso antes de criar o mundo. Reunir judeus e gentios em um só corpo, derrubar o muro de separação, criar uma nova humanidade em Cristo. E fecha dizendo que a luta real não é contra opressores romanos, é contra forças espirituais que operam nas sombras. Por isso, vista a armadura, verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra e oração. Em Filipenses, com correntes literais nos pulsos, Paulo explode em alegria inexplicável. Ele diz que suas prisões aceleraram o evangelho, porque a guarda pretoriana inteira está ouvindo sobre Cristo enquanto vigia. Ele ensina o segredo do contentamento. Aprendi a viver com fome e com fartura. Em qualquer situação, Cristo é suficiente. E canta o hino mais poderoso sobre Jesus. Sendo Deus, ele se esvaziou, tomou forma de servo, humilhou-se até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou ao lugar mais alto. E um dia todo joelho se dobrará ao ouvir seu nome. Em Colossenses, Paulo esmaga filosofias vazias e misticismos que tentam roubar a centralidade de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita toda a plenitude da divindade. Ele é antes de tudo e sustenta tudo. Qualquer ensinamento que acrescente requisitos ou diminua Cristo é fraude espiritual. E em Filemão, Paulo escreve sobre Onésimo, um escravo que fugiu, encontrou Cristo através de Paulo na prisão e agora está sendo enviado de volta ao dono. Paulo pede a Filemão que o receba não mais como propriedade, mas como irmão amado. É reconciliação com dignidade, evangelho aplicado a relações quebradas pelo sistema, aplicação direta para hoje. Circunstâncias externas não definem sua liberdade interior. Você pode estar preso por limitações que não escolheu, mas sua alma pode cantar louvor em correntes. Cristo é suficiente em fartura e em falta, em aplausos e em silêncio. Mas a jornada de Paulo ainda não terminou. Ele será libertado brevemente, viajará de novo e então será preso uma última vez, sabendo que agora a sentença será seu fim. E antes de partir, ele vai deixar instruções finais para 2 jovens líderes que carregarão o evangelho quando ele não estiver mais aqui. As últimas palavras, o legado que não morre. Paulo foi libertado da primeira prisão, mas ele sabe que a liberdade é temporária. Ele viaja de novo, visitando igrejas, fortalecendo líderes, sabendo que cada abraço pode ser o último. E em algum lugar dessa jornada final, ele escreve para Timóteo, seu filho espiritual mais próximo, que está liderando a igreja em Éfeso. Timóteo é jovem, tímido, frequentemente doente e está enfrentando pressões que fariam homens mais velhos desistirem. Falsos mestres estão se infiltrando na igreja, ensinando genealogias sem fim, legalismo disfarçado de santidade e proibições que Deus nunca mandou. Alguns líderes caíram em ganância, usando a fé como ferramenta de lucro. A igreja está confusa, dividida, e Timóteo está no meio do furacão tentando segurar tudo sozinho. Paulo escreve 1 Timóteo como manual de sobrevivência para a liderança sob fogo. Ele diz: Timóteo, não deixe ninguém desprezar sua juventude. Seja exemplo em palavra, conduta, amor, fé e pureza. Ele define os padrões de caráter para líderes, acima de reprovação, sóbrios, hospitaleiros, aptos para ensinar, não violentos, não gananciosos. Porque a igreja saudável nasce de liderança saudável, e liderança saudável nasce de caráter testado, não de carisma polido. Paulo alerta contra amor ao dinheiro, que é raiz de todos os males, e viu muitos naufragarem na fé por causa dele. Ele instrui sobre como cuidar de viúvas, disciplinar líderes que pecam publicamente e não impor mãos em ninguém com pressa. E fecha com um chamado direto: Timóteo, guarda o que foi confiado a você. Evita conversas vazias e contradições de falso conhecimento. Depois, Paulo continua viajando, mas o tempo está se esgotando. Ele escreve para Tito, que está liderando igrejas na ilha de Creta, um lugar conhecido por mentirosos, animais selvagens e preguiçosos.
Paulo diz: Tito, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Ele instrui a estabelecer presbíteros em cada cidade, homens de caráter irrepreensível que possam ensinar a sã doutrina e refutar os que contradizem. Mas Paulo não quer apenas doutrina correta, ele quer vida transformada. Então ele conecta crença e comportamento. A graça de Deus nos ensina a renunciar impiedade e paixões mundanas, vivendo sensata, justa e piedosamente enquanto aguardamos a bendita esperança. Cristianismo verdadeiro produz boas obras, não para ganhar salvação, mas porque fomos salvos para elas. Então acontece o que Paulo sabia que aconteceria. Ele é preso novamente, mas desta vez é diferente. Não há audiências, não há esperança de libertação, não há governadores hesitantes querendo suborno. Ele está numa masmorra romana fria, úmida, escura, esperando a execução. A maioria dos amigos o abandonou, alguns por medo, outros por traição. Apenas Lucas permanece ao lado dele. E dali, sabendo que tem dias ou semanas de vida, Paulo escreve 2 Timóteo, a carta mais emocional e urgente que já escreveu. Ele começa lembrando Timóteo da fé sincera que vive nele, herdada da avó Loide e da mãe Eunice. Depois diz com firmeza: não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro por ele. Paulo sabe que Timóteo está com medo, exausto, talvez pensando em desistir. Então ele fala como um pai que está partindo e precisa passar o bastão antes que seja tarde. Sofra comigo pelas boas novas, como bom soldado de Cristo. Foge das paixões da juventude. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Repreende, corrige, exorta com toda paciência e ensino. Porque virá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Acumularão mestres que digam o que elas querem ouvir. Mas você mantém a cabeça em tudo, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre plenamente o teu ministério. Então, Paulo escreve as palavras que ecoam há 2000 anos. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Ele não está se vangloriando, ele está fazendo inventário de uma vida inteira gasta pelo Evangelho. E termina com um pedido humano e partido. Timóteo, vem depressa antes do inverno. Traga Marcos com você, porque ele me é útil. Traga a capa que deixei em Troade e os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo está sozinho, com frio, querendo ver o filho espiritual uma última vez antes de partir. Mas mesmo ali, acorrentado, abandonado, esperando a espada do carrasco, ele escreve: o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, e eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Aplicação direta para hoje. Legados verdadeiros não são construídos em palanques, são forjados em prisões, solidão, traições e perseverança quando ninguém está assistindo. O que você vai deixar quando partir? Riqueza que apodrece ou verdade que liberta? Paulo passou a vida plantando igrejas, escrevendo cartas, treinando líderes e sofrendo por Cristo. E quando chegou a hora de partir, ele não tinha medo, porque sabia que viveu completamente pelo que importava de verdade. Você agora viu as cartas de Paulo como nunca tinha visto antes. Da batalha pela graça em Gálatas até as últimas palavras de um homem pronto para o encontro final com Deus. Cada carta nasceu de uma crise real, respondeu perguntas urgentes e moldou gerações de crentes que vieram depois. E a mesma verdade que sustentou Paulo nas prisões romanas pode sustentar você hoje, onde quer que esteja. Se este conteúdo transformou sua forma de ler as cartas de Paulo, veja como Paulo, o perseguidor implacável dos cristãos, foi transformado em um dos maiores apóstolos da história. Descubra o que realmente aconteceu naquele encontro que mudou o rumo da fé.
e como a mensagem dele atravessou séculos até chegar a você. Clique no vídeo que está aparecendo agora na tela. A história começa no vídeo acima, onde Paulo era um carrasco dos cristãos. Não se esqueça de inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para não perder nenhum episódio e deixe um like. Fazendo isso, você já ajuda bastante a obra de Deus seguir em frente, para que mais pessoas possam descobrir essa jornada cronológica das cartas mais importantes da história cristã. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de clareza para começar a ler Paulo com confiança e propósito. Comente qual carta impactou mais você hoje. E salve este vídeo em uma playlist para revisitar sempre que precisar relembrar a linha do tempo e o contexto de cada carta.